pensar em 2 gerações atrás, imagino. você fechava o consultório, você fechou o consultório. Hoje o WhatsApp te coloca quase que de plantão 24 horas por dia. Não é produtividade para mim, é sonhatividade. Produtividade seria a sonhatividade, que é colocar seus sonhos em ação. Você diria que seriam as 3 coisas para quem está nos assistindo que fala, cara, quer começar a melhorar a sua dinâmica, sua relação com o tempo, comece por aqui. O que seriam as suas 3? Que gestão do tempo não existe. Por quê? Não tem como a gente controlar o tempo. Então, o que a gente gerencia de verdade? A nossa energia e as nossas atividades. Episódio do Go Doctor Podcast. A gente sabe que a faculdade faz excelentes médicos, mas a vida vai exigir que sejamos excelentes gestores, tá? Eu assumo sempre que a qualidade técnica é uma obrigação para nós médicos, mas o que a gestão é que realmente vai ser o diferencial daquele profissional muito competente que se diferencia daquele que simplesmente troca hora por tempo de trabalho. Tá? A ideia é que o podcast seja uma luz naquele momento que você tira o jaleco e senta na cadeira de gestor da sua clínica. Esse é o Go Doctor Podcast. Toda terça-feira. Assista o completo agora. E quando a gente pensa sobre isso na carreira do médico e nas dificuldades que ele tem, o mais comum assunto, eu fiz até uma pesquisa sobre isso, foi o assunto número 1 que tem é tempo. Doutor Antônio, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho tempo nem para pensar sobre isso. E para falar sobre tempo, eu trouxe aqui uma querida que a gente se conheceu aqui no Joel J há um tempo atrás, veio lá de Belo Horizonte, a Marília Cordeiro, para falar com a gente. E vou até ler aqui, atua como organizando a rotina e a estratégia de profissionais de alta exigência que querem sair da sobrecarga e construir carreiras e negócios com previsibilidade, performance e qualidade de vida. Ela é especialista em produtividade, criadora da metodologia Organização Sincera e ajuda profissionais de alta performance a entregarem mais resultados sem abrir mão do bem-estar. Bem-vinda. Obrigado. Obrigado por estar aqui. Eu sei que veio de longe, né? Obrigado mesmo. E queria começar falando sobre isso, né? Organização Sincera. Eu queria entender da onde que surgiu esse termo? Por que o sincero? O sincero me provocou, sabe? Porque a gente vê muito conteúdo de tempo, né? De gestão de tempo, que eu sei que é a gente vai falar um pouquinho mais depois, mas da onde veio o sincera? Por que sincera? Eu acho que quando eu comecei a falar sobre organização, as pessoas, elas tinham muito preconceito. De forma geral, ninguém quer se organizar, né? As pessoas querem ter resultado. E para mim, a organização, ela nunca foi o fim, ela é o meio. Só que para quê? Para eu atingir meus objetivos. Eu preciso saber disso. Então, eu não tô me organizando para ficar bonito. Eu não tô querendo fazer um planner perfeito. Não, eu tô querendo algo que vai funcionar para mim. Então, se eu não for sincero comigo mesma, eu não vou conseguir fazer nada. E aí, quando a gente começa a se organizar e ver toda a metodologia, a gente vai encarar muitos desafios, que é a questão da prioridade, são muitas coisas que a gente quer fazer, e o que realmente eu consigo fazer, e aí eu começo a ter clareza. Então, a sinceridade, ela vem muito de... Isso aqui que eu estou fazendo, eu estou sendo sincero comigo? 1, é possível? 2, é isso mesmo que eu quero? Ou será que eu estou inventando um monte de coisa para esconder algo? E quando eu falo que eu quero fazer tudo, eu não tô fazendo nada? Então, como que tá, né? Qual que é a minha responsabilidade dentro desse processo? Então, a organização sincera, ela vem muito disso, de vamos ser sinceros, vamos fazer isso acontecer. Às vezes até no sarcasmo mesmo, né? Você tá falando isso pra quem? Como é que é Sim. isso aí? E aí a gente começa a desenvolver a partir disso. Então, pra mim, a gente sempre parte do autoconhecimento. E essa sincera é pra te provocar, né? Eu não tô fazendo isso porque é só mais um processo. Se for pra ser bonitinho, se for porque o Antônio falou, é uma coisa. Agora, se eu entendo que isso realmente vai transformar a minha vida e a minha empresa, aí eu vou fazer. Então, é muito nesse sentido. E é por aí que você começa, então. Nos seus mentores, quem você ajuda, até no planner, identificando o real porquê da pessoa. É isso? Sim. E quando você pensa sobre produtividade, né? O que é ser produtivo? O que é produtividade para você? Porque a gente fala muito disso, né? Temos que ser produtivos, acorde, vai matar um leão por dia, tomar um banho na banheira gelada de manhã, mas no final do dia, o que é esse ser produtivo? Então,
Muito boa essa pergunta, porque eu acho que, no fim das contas, a gente entrou no capitalismo num sistema quase que fordismo de ser humano, né? Então, quanto mais, melhor, vai fazendo, e as pessoas se perdem nesse processo. Porque, afinal de contas, pelo que você está fazendo isso? Qual que é o seu porquê? Pelo que você acorda, né? Então, a gente estava conversando um pouco antes, você estava falando de suas filhas, então tenho certeza que isso é um grande motivador para você. Então, se você está só trabalhando, está fazendo dinheiro, mas não está tendo tempo com elas, isso não faz muito sentido para mim. E aí, tem alguns estudos que trazem, e os autores que eu gosto mais dentro do conceito de produtividade, é que produtividade é um conceito relativo. Para cada pessoa, produtividade vai significar algo. Por quê? O que é produtivo para mim significa com o meu porquê, né? Tem a ver com o que faz sentido para mim, o que é qualidade para mim, de resultados. Então, produtividade sempre vai ter a ver com resultado. É a melhor forma de você utilizar seus recursos para alcançar os resultados que você quer. Então, a gente tem uma limitação de recursos, seja dinheiro, seja tempo, seja energia. E se eu estou utilizando eles de qualquer forma para atingir meus objetivos, eu posso fazer uma linha reta, chegando lá muito mais rápido, ou eu posso ir gastando, tentando e fazendo diversas formas, sem ter uma metodologia. E aí, como é que é? E será que eu sei qual caminho é esse? O que eu quero atingir? Então, assim, depois dessa filosofada, eu gostaria de trazer uma a mais, que é, na pandemia, eu já trabalhava com isso, eu trabalho desde 2018 com isso, e aí eu percebi que as pessoas estavam muito exaustas. Ninguém queria mais falar de trabalhar mais. Elas queriam sobreviver, elas queriam, claro, pagar suas contas, mas assim, estava todo mundo preocupado em viver. E aí, eu falei, como que eu posso ajudar as pessoas? Porque eu sabia que estava todo mundo uma loucura, uma bagunça, e eu não podia falar produtividade. Eu via que tinha uma barreira gigante no Instagram, né, nas redes sociais sobre isso, porque as pessoas falam assim, pelo amor de Deus, eu quero só conseguir sobreviver esse ano. E aí eu comecei a pensar do porquê que isso fazia sentido, ainda fazia sentido pra mim, que eu também era uma pessoa que estava passando por esses desafios, né? E eu comecei eu sabia que eu podia ajudar as pessoas, eu falei, como que eu posso trazer essa mensagem de uma forma que eles vão entender melhor? Eu fiquei me perguntando, até que ela veio. E aí eu falei, cara, não é produtividade pra mim, é sonhatividade. Legal. E aí, pra mim, produtividade seria a sonhatividade, que é colocar seus sonhos em ação. Então, quais são os seus sonhos? E como que a gente vai fazer isso acontecer? E aí, por isso que isso conecta com a relatividade do conceito de produtividade, que é o seu sonho sendo colocado em ação vai fazer sentido pra você. E aí, a gente vai linkar isso com autoconhecimento, com comportamento, porque eu preciso ter uma mentalidade e uma ação condizente. Sim. A pessoa que vai se tornar isso. Um planejamento e uma execução. Então, esses 4 pilares são os pilares que eu trabalho dentro dos meus cursos, da minha mentoria, e é isso que eu acredito. Então, produtividade de forma geral é a gente utilizar melhor os nossos recursos para atingir o objetivo desejado, e aí eu trago e trabalho muito mais na sonhatividade, que é pra gente trazer muito mais esse impacto de eu estou realizando meus sonhos, aí sim eu vou estar feliz, eu vou estar satisfeito, eu vou estar realizado. E pra mim, se sentir produtivo é isso, não é só dar um monte de check, né? Porque senão a gente começa a fazer um monte de coisa e não vê resultado. Eu tinha preparado uma pergunta que você melhorou ela, as respostas vou encaixar de uma outra maneira, então, porque gostei da sua provocação, porque realmente é o porquê, né? Então, por que você se colocou tanta tarefa a realizar? Por que você, né, se predispôs a realizar tanta coisa e tá faltando essa organização? Mas daí, enquanto você falava, eu tava pensando naquela, que eu sei que você não gosta de falar de gestão de tempo, não é essa a palavra certa. E aí eu queria fazer essa pergunta para ti, se tem a ver com isso que você tava falando agora. Porque então o tempo não é a variável da questão. São a sua sonhatividade, são os seus sonhos que vão ter que ser adaptados a encaixar. É isso? É por aí? Também, são alguns componentes. Mas, primeiro, eu gosto muito de trazer, né, que gestão do tempo não existe. Por quê? Não tem como a gente controlar o tempo. O tempo, ele tá aí todos os dias, né? Quando a gente acorda com saúde, quando a gente continua a viver, temos 24 horas. Então, ele não muda. Não tem como, né? Aquele filme Clique, que a gente pega, né? E, não, peraí, agora você dá uma pausa, que eu preciso de mais tempo. Não, agora dá uma acelerada, que eu não gosto dessa parte. Sim. A gente não gerencia o tempo. Então, o que a gente gerencia de verdade? A nossa energia
e as nossas atividades. Então, quando a gente fala gestão do tempo, e eu até falo muitas vezes comercialmente que eu faço, né, que a minha metodologia é uma metodologia de gestão do tempo, porque eu sei que as pessoas entendem isso, né, vai ser mais fácil para elas quando eu falo isso. Só que, na verdade, não é o tempo que a gente gerencia, são as nossas atividades e a nossa energia. E muitas vezes a gente esquece desse componente da energia dentro do processo e dentro da nossa produtividade. Só que essa energia também tem a ver com esses sonhos, porque se você está conectado emocionalmente, você vai procrastinar menos, você vai entender mais a importância daquilo e aí você vai conseguir fazer melhores escolhas. Então, por isso que eu te falei, são um conjunto de fatores, porque o tempo, ele também é um recurso que a gente precisa entender que ele é finito. E aí, muitas vezes, o que nos é passado, principalmente quando você tá lá rolando o feed no Instagram, é que tudo é possível. Você é que ainda não conseguiu, mas eu consigo. E aí a gente... 5 da manhã e pra ter mais tempo. Então, assim, se eu consigo, você consegue. Mas aí a gente não tá entrando dentro da especificidade de cada um. Da rotina, da realidade, dos desejos. E aí, não é bem assim. Mas o que eu... Tem uma frase que eu gosto muito, que é, né, que eu falo... O tempo é finito, mas com infinitas possibilidades. Boa. Então a gente precisa entender a finitude do tempo. A gente não tem todo o tempo do mundo, a gente precisa fazer escolhas. Então sim, essa parte de gerenciar o tempo tem a ver, na verdade, com escolhas. Porque eu tenho que entender qual que é a minha limitação de tempo, para que dentro desse tempo eu faça a melhor escolha para colocar o que realmente vai me levar pro meu objetivo. E nessas escolhas, numa organização semanal, na organização do dia, na organização dessas tarefas, começo pelas mais fáceis, mais difíceis, eu começo por quais escolhas? Aí é mais complexo. Mas assim, tentando simplificar, eu falo que o planejamento, seja anual, seja diário, ele vai ser sempre uma sanfona. Então, a gente sempre tem que olhar para o maior. Então, planejamento anual, agora iniciamos o ano, vamos olhar para o maior. E aí vem como desejos mesmo. Primeiro a gente fala, ai, nossa, eu gostaria de ser assim, eu quero melhorar isso, e vai deixando. Tanto que no início do meu planner, ele tem essa parte bem abstrata de você ir se conectando com o que é importante para você. E aí a gente vai trazendo mais especificidade para isso, para que você tenha mais clareza de como você vai realizar esse desejo maior. E aí, se a gente pensa e faz só um planejamento anual, fica muito lindo no papel. Mas como é que tá o seu dia a dia? Sim. Será que você tá fazendo algo que tá condizente com isso ou não faz nenhum sentido? Então, aí a gente vem pra sanfona. Então, é no dia que eu executo o pequeno que vai me levar ao grande. Então, eu sempre tenho que estar olhando pro grande, mas executando no dia. E aí, quando eu tenho sempre isso aqui, e a sanfoninha tá acontecendo, eu tô conectada com tudo isso. E aí, o que eu vou priorizar? Aí, o que eu te falei, depende, né? Então, assim, dentro do mês, eu preciso entender, tá, eu quero isso pro meu ano, faz sentido isso aqui? Como é que eu vou distribuir? Pro semestre, pro trimestre, pro mês? E aí, vem as semanas. Tá. Mas dentro das semanas, eu já tenho as minhas funções recorrentes. Então, aí que vem, por exemplo, o planejamento semanal ideal que eu faço com os meus clientes. Então, a gente olha para a sua semana e eu vou identificar, antes da gente fazer o planejamento semanal, eu vou identificar com você quais são as suas funções recorrentes. Então, você vai produzir conteúdo? Você vai fazer a gestão do seu negócio? Você vai fazer atendimento? Você vai fazer cirurgia? O que mais? Quais são, né? Beleza, isso é dentro do seu negócio. E como pessoa? Ah, você vai dormir, você vai se alimentar, você vai fazer atividade física, você vai ficar com sua família. Como que isso vai compor a sua rotina? E aí, a gente precisa primeiro ter uma estrutura geral e depois a gente vai detalhando. Então, a gente tem que ter um espaço tanto para as rotinas fixas acontecerem, que são as suas tarefas recorrentes, quanto para os seus projetos acontecerem. E projetos é aquilo que está conectado com seus objetivos, mas geralmente eles têm começo, meio e fim. Produzir conteúdo, fazer gestão do seu negócio e atender seus clientes, provavelmente não vai ter fim enquanto você estiver escolhendo fazer isso, certo? Então, você sempre tem que ter esse espaço aberto. Só que, e os outros projetos? Ou, agora eu quero produzir para mais um canal.
né? Então, a gente tá aqui fazendo podcast. Você teve que abrir esse espaço na Sim. sua agenda. Então, eu vou fazer isso toda semana, eu vou fazer isso uma vez por mês. Eu preciso começar a entender onde que esse projeto entra na minha agenda. Porque senão, o que acontece? Com a maioria dos brasileiros, pelo menos, tem muita iniciativa e pouca acabativa. Sim. Por quê? Não, hoje, essa semana, eu vou ter um espaço aqui nessa agenda, vai ser ótimo, vou fazer um conteúdo e aí eu começo a postar. Aí chega a próxima semana, cheio de atendimento, cheio de compromisso e tudo, nada. Chega na outra, nossa, esqueci completamente disso aqui, e vai fazendo, e aí nem lembra que tinha a produção de conteúdo para fazer, porque não tem uma rotina. Então, a priorização, ela vai acontecer com esse método, onde a gente entende melhor como as tarefas estão sendo distribuídas na semana. E aí a gente tem um espaço e a gente vai pensar também de forma estratégica para você. Por exemplo, eu tenho a minha semana, e aí eu já distribuí as minhas funções, e eu tenho um espaço reservado para imprevistos e para os projetos. Então, quando eu tenho essa clareza, já diminui metade da minha ansiedade, dos meus medos, de tudo. A maioria das pessoas também não tem espaço para imprevisto, né? Não. Quem tem? Mal tem para fazer o que já tem para fazer. Então é isso. E aí o erro acontece muito aí. Porque aí eu vou te perguntar, beleza, dentro da sua rotina, o quanto de imprevisto costuma acontecer? Não, Marília, a minha rotina é muito tranquila, já tenho os pacientes agendados e tudo mais, não preciso muito de tempo. Ok. Só que eu também já atendi, por exemplo, o pessoal lá da construção civil, que obra é puro imprevisto. Sim. Então a gente tinha que deixar pelo menos um turno inteiro livre. Porque se eu não deixo, onde que os imprevistos vão acontecer? Então os meus planejamentos sempre vão dar errado. É isso que eu ia te perguntar. Você foi falando, eu tive várias perguntas que foram surgindo aqui, mas acho que o que eu quero encaixar com essa é o seguinte: a gente tem pelo menos a gente que não é da área, tem a impressão que rotina serve para, de repente, para quem tem um trabalho previsível. Um funcionário público, alguém que, sabe, tem uma hora de entrada, uma hora de saída, uma coisa que talvez o profissional liberal, como ele tem, né, essa liberal tem uma liberdade de autogerenciamento, vamos falar assim, não tem rotina. Mito, né? Então, é uma escolha pessoal, mas é super possível. E, na verdade, quanto mais rotina você tem, quanto mais previsibilidade você tem, tanto do seu negócio quanto da sua rotina, mais eficiente você é. Porque eu mesma já passei por isso na primeira vez que eu larguei o CLT e falei, não, agora eu estava desenvolvendo uma startup. E aí, eu tinha flexibilidade tanta, né? Eu podia ir no CrossFit qualquer horário do meu dia, porque todas as horas tinha aula. Sim. E eu ficava toda hora me perguntando, mas eu vou agora? Ou eu vou na próxima hora? Não, agora eu vou fazer isso. Aí depois eu vou, e depois eu vou. E aí, às vezes, passa o dia inteiro, você se perguntando o dia inteiro, gastando um monte de energia mental pra tentar decidir uma coisa básica, que tem que estar na sua rotina. E que, às vezes, você posterga tanto que no final, quer saber? Nem vou. Porque já tô cansado. Meus filhos já chegaram. Aconteceu um monte de coisa. Então, é muita ilusão o profissional liberal, como você disse, ter essa liberdade, se apegar a essa liberdade como algo que ele não pode negociar. E, na verdade, disciplina é liberdade. Essa é uma frase muito conhecida e que eu amo ela, porque a gente tem que entender que a liberdade ela é conquistada. Como? Fazendo o que você tem que ser. O adulto, né, é aquela frase, né, a criança faz o que ela quer, o adulto faz o que tem que ser feito. Exato. Então, como você vai ter liberdade de fazer o que você quer se você não tá fazendo o que você tem que fazer? Não existe, essa liberdade é ilusória. Depois você vai dormir e vai ficar remoendo, às vezes nem vai conseguir dormir, se cobrando um monte de coisa que você tem pra fazer. Então, quando que você conquista essa liberdade de fato? Quando você fez o que você tinha que fazer. Então, liberei, agora eu posso fazer o que eu quero. O que eu quero? Aí é com você, fica à vontade. Mas aí que entra, então, a estratégia da rotina eficiente. Então, eu vou garantir, dentro de uma rotina já prevista, o que é básico. O que é básico para mim? Atividade física, dormir bem, me alimentar bem, trabalhar bem, Sim. fazer o básico. E aí, quando eu garanto isso dentro de uma rotina que eu não preciso ficar pensando toda hora que horas eu vou malhar, que horas eu vou fazer isso, que horas que eu vou pro trabalho, que horas que eu vou atender, se todos os dias eu tenho que me questionar isso, eu tô gastando muito mais tempo e isso não tá automático. Então, eu tenho que liberar tempo e espaço pro que realmente importa e para as coisas novas. As coisas rotineiras, elas não deveriam ocupar tanto espaço mental nosso. A gente acorda,
troca de roupa e vai. Sim. Sem pensar muito. Então, assim, eu acho que é um grande erro do profissional liberal não ter essa rotina, porque isso torna tudo mais eficiente. E aí sim, ele pode ter liberdade, só que essa liberdade conquistada. Perfeito. Não, perfeito. Faz todo sentido. Você sabe que eu tenho uma pessoa diretamente, né, relacionada a isso, tá aqui nos assistindo, minha esposa, que eu te conheci e falei assim, tem que conversar com ela. Você tá descrevendo e eu tô vendo ela no dia a dia. Mas o que eu ia te perguntar são duas coisas agora. Na sua metodologia, com que frequência você revisita esses acordos de rotina? Entendeu? Porque eu tenho, então, meu planejamento anual, a sanfona que você descreveu bem, e eu venho, né, acho que desmontando isso para uma execução, uma metodologia de execução mensal, semanal, diária. Uhum. Mas aí, como que você visita isso para ver, né, tá certo o alinhamento de ponteiro no dia a dia? Gente, ele tá querendo entregar o curso aqui pra vocês, entendeu? Tá complicado, mas vamos lá. O que acontece? Dentro da minha metodologia, eu tenho um funil do planejamento, que é o passo a passo. E aí a gente começa com o planejamento ideal. Então, eu sempre faço com o meu cliente, na individual, eu vou desenhar com você dentro da sua rotina, na mentoria em grupo, eu vou ter o acompanhamento e vou direcionar. Mas aí a gente faz o ideal pra você não ter que ficar pensando nisso que eu falei, acabei de falar, né? Que horas você vai pra academia, que horas você vai trabalhar e etc. E como que tudo vai ser bem estrategicamente planejado. Só que esse ideal é uma coisa. Só que isso tá lá no topo do funil. Então, depois eu entro no planejamento real. E é por isso, e esse planejamento real para mim significa o quê? Ele tem que ser constantemente revisado. Então, eu penso num ideal igual o anual, como você disse, ou o planejamento semanal ideal, mas depois eu tô revisando. Então, existe uma diferença do planejamento semanal ideal para o planejamento semanal. Sim. O planejamento semanal é quando? Toda semana. Toda semana eu preciso pegar o meu planner. Eu gosto de planner de papel, mas eu tenho do Notion também para quem é do digital. E aí, mas qual que é o objetivo? É a gente olhar para os objetivos daquela semana e entender a característica daquela semana. Então, por exemplo, a gente tá voltando do carnaval. E aí, o carnaval, 3 dias praticamente off na semana. Sobraram 2. A minha cliente hoje, vindo pra cá, ela me mandou mensagem: Marília, mesmo nessa semana curta, eu tô seguindo o máximo da planilha que você me passou e tudo, e eu tô muito aliviada, porque eu consegui fazer os ajustes necessários e ter o direcionamento pra fazer o que dava nessa semana. E é isso. Então, assim, toda semana eu tenho que olhar pra ela e entender como que eu vou fazer os ajustes necessários pra aquela semana acontecer, olhando pro meu ideal e olhando, perdi 3 dias. Sim. Então, quais são os objetivos de fato dessa semana? O que eu vou conseguir fazer aqui? E aí eu vou adaptar. Então, beleza, carnaval é muito extremo? Tá, vamos para uma semana normal. É uma semana padrão? O que é uma semana padrão? Que não tem um compromisso externo, que não tem um curso, um evento diferente. Você tá simplesmente na sua semana padrão. Ok, ela vai ser muito próxima ao ideal. Esse é o nosso objetivo. Entendi. Agora, quando eu tenho um médico, né, pessoal, né? Quando eu tenho um outro compromisso e coisas diferentes acontecendo, essa semana precisa ser reestruturada e redistribuída as tarefas. Então, eu vou ter menos tempo e eu vou ter que ser muito mais atento aos compromissos e às coisas que eu coloquei na minha agenda, porque senão eu não vou conseguir fazer. E quando a gente faz isso previamente, fica muito mais fácil, tanto da gente não procrastinar e focar, quanto da gente negociar com os outros. A nossa impressão profissional para os outros fica muito mais sólida, porque aquela pessoa que desmarca com você em cima da hora, que tá sempre atrasado, que não consegue entregar, essa pessoa as pessoas não confiam. E isso é falta de planejamento também. E de consciência de tempo, consciência das escolhas e das coisas que estão acontecendo. Te respondi? Muito. Ótimo. Eu queria saber 2 coisas, já que a gente falou da sua metodologia, como é que você cuida dessas pessoas? Você falou que tem a mentoria, né? E tem uma consultoria direta, é isso? Eu tenho mentoria individual e tenho mentoria em grupo. Tá. E os 2 são atendimentos mais próximos. Então, mesmo em grupo, eu não faço turmas muito grandes, porque eu realmente acompanho essas pessoas ao longo de um determinado período pra gente fazer o passo a passo. E aí tem os encontros ao vivo, e tem as atividades. E aí tem um grupo de WhatsApp onde a gente faz esse acompanhamento e tudo. Então é um acompanhamento mais próximo para você desenvolver uma habilidade. Que o planejamento, a organização é uma habilidade. Tá. E aí trazendo outra questão, né, outra curiosidade que eu não sei se todo mundo sabe, mas é uma falácia a gente falar que o hábito é desenvolvido em 21 dias.
Ah, tá, isso é bom. Vamos lá. Os hábitos não são desenvolvidos em 21 dias. Não tem como a gente afirmar isso. Não tem nenhuma ciência que comprovou isso. Por quê? Porque o desenvolvimento de um hábito vai depender da sua afinidade com o assunto, né, da sua facilidade com aquilo e da sua persistência, da sua repetição. Então, às vezes vamos lá, é algo que tem a ver com medicina. Pô, pra você vai ser super fácil, pra mim não. Uhum. E aí eu vou ter que insistir muito mais naquilo, até que aquilo se integre a mim. Então, o que é um hábito? É algo que você faz de forma automática, que você não tem que ficar pensando pra fazer. Então, hoje eu tenho o hábito de ir pra academia assim que eu acordo. Então, eu simplesmente acordo, nem olho pro meu celular, vou, higiene pessoal, troco de roupa e vou. Isso é um hábito, eu não tenho que pensar, eu vou. E aí, por que isso é bom? Porque eu não tô pensando e eu já tô garantindo algo que é muito importante pra mim. Só que uma pessoa que nunca fez isso na vida, que é sedentária, que não gosta, ela não vai conseguir fazer isso tão cedo. E aí, se ela sai do 8 pro 80, né, ela não faz nada. E aí ela quer começar e ela já coloca, né, super empolgada. Sim. New Year's Resolution, vamos lá, esse ano eu vou ser outra pessoa. E aí ela vai, não faz nada e quer ir pra academia 1 hora todos os dias. 5 vezes na semana. A primeira vez que ela não for, que vai ser talvez no segundo dia, Sim. ela já vai quebrar a confiança dela naquilo. Aí no outro dia, dependendo, realmente aconteceu um imprevisto maior que ela não conseguiu ir. Aí, já quebrou 2 dias. Aí ela foi só 1. Ela, mas e aí? Eu era pra eu ir 5. E aí ela fica super abatida. Aí começa. E o corpo, ele sempre quer voltar pro que é confortável e pro que ele tá habituado. Ele não quer fazer uma coisa diferente. Então a gente precisa gastar mais energia. Isso até inércia, né? E a física explica, né? O movimento, pra gente iniciar um movimento, a gente gasta muito mais energia do que pra continuar. Sim. Por isso que a inércia é mais fácil manter um movimento, seja ele parado, seja ele em movimento. Então, o corpo não quer fazer isso, algo diferente. Então, a gente precisa gastar energia para se adaptar a algo novo. E aí, isso vai depender de cada pessoa. Da sua afinidade com isso, do quanto que você está disposto e, principalmente, o quão desafiador isso é para você. Então, se algo é muito desafiador e você não tem muitas habilidades, você dificilmente vai conseguir fazer. Então, se é muito desafiador, começa pequeno. Então, é muito melhor você, por exemplo, a pessoa que é sedentária. Começa 5 minutos se exercitando em casa, subindo e descendo nas escadas do prédio, fazendo 5 minutos de flexão, qualquer coisa. Mas você vai ter cumprido. E a sensação de cumprir e ter feito vai te mostrar que você consegue fazer isso. Aí, no outro dia, você faz. Aí, a primeira semana vai ser 5 minutos. A segunda semana vão ser 10. A terceira semana vão ser 15. E aí, tem muitos livros de hábitos que vão falando sobre isso, dessa evolução micro, mas constante. E aí sim você vai se tornando essa nova pessoa, porque a mente ainda não entendeu que você é essa pessoa. E aí a gente tá falando de diversos pontos do organismo humano que corroboram com isso. Então não tem como eu garantir que é 21 dias. 21 dias é interessante porque são 3 semanas. Sim. Que você ficou fazendo isso. 3 semanas já sustenta uma mudança. Mas será? Será que depois de 3 semanas, se eu ficar 1 semana sem ir, será que você não volta a não ir, né? Então, não tem como eu garantir isso. E aí, o meu acompanhamento é de pelo menos 2 meses, para que a gente possa desenvolver essa habilidade. Muitas vezes o que as pessoas precisam hoje é de pegar na mão. Vamos lá, que eu vou te ajudar, você vai ter aquele compromisso comigo. Então, muitas vezes as pessoas compram curso online. Eu tenho curso online, mas eu nem fico vendendo muito. Tem pessoas e tem público para o curso online, eu acho ótimo. Só que são poucas as pessoas que conseguem comprar um curso online e seguir. Executar. Porque não tem compromisso com ninguém. Sim. E aí isso, como é uma nova habilidade, é algo diferente. Muitas vezes não tem rotina. A pessoa que compra meu curso tá no mínimo um pouquinho ali bagunçado, corrido. Então, ela dificilmente consegue fazer. Porque se ela conseguisse, ela ia ter resultado. Mas a questão é ter o compromisso. Então, eu acho que as nossas mentorias, né, o objetivo, assim, de você treinar uma pessoa para atingir um outro nível, tem a ver com o dar a mão, tem a ver com ter o compromisso, né? Então, assim, nossa, eu vou fazer aquilo porque amanhã eu vou encontrar com a Marília. E eu não fiz até agora. E aí a pessoa faz. E aí toda semana tem uma evolução. E o adulto, ele só aprende na prática. Tá. Não tem como, eu posso ficar falando aqui, a gente vai ficar falando horas. E aí, nossa, muito legal, olha, e aí vai compartilhar, vai falar alguma coisa.
Se não fizer? Se não fizer, não aprendeu, entendeu? Então Sim. a gente precisa ir para a prática. É só na prática que a pessoa vai entender o poder de uma gestão, o poder de um planejamento ou de um não planejamento. Então não adianta eu querer convencer alguém que nunca fez como que é bom e como que é vantajoso. O que eu falo? Vamos fazer? E aí você me fala a diferença, né? É muito diferente. A não ser quando ela tá assim, prestes a um burnout, quando ela tá super sufocada. Aí ela fala, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Porque Sim. não é possível que é só isso, que as pessoas vivem assim. Mas tirando isso, as pessoas acham que é normal viver no caos. Elas acham que é normal ser tudo uma bagunça, que é normal não ter tempo pra nada, que é normal não ter tempo pra dormir, elas acham, virou comum. Que é assim, sempre foi assim. A vida é sempre ser será. caótica. E não é. E é isso que eu queria te perguntar. Eu tô pensando aqui na nossa audiência, médicos que estão, né? Que é uma dor, como a gente falou aqui no começo, uma dor muito clara para eles de não tenho tempo. Eu conversei com um cirurgião plástico semana passada, de sucesso, 20 anos no mercado já. E aí tentei marcar uma conversa com ele no domingo sobre a mentoria e não podia porque estava operando. Uhum. Então, realmente, assim, a pessoa não consegue fazer essa estratégia de como que vai gerenciar isso na vida. E pelo que eu estou entendendo, o que você está dizendo, acho que a parte mais difícil, mais difícil talvez, não sei, mas a mais que individualiza a questão de cada um, é que você faz no começo, é identificar os porquês. Começa daí. Começa daí, e aí a gente tem que identificar a rotina da pessoa. Então não adianta a gente pegar uma rotina que funciona pra mim e tentar aplicar pra você. Porque o meu cenário é totalmente diferente do seu. Então existe a estratégia por trás, que vai ser a mesma, a metodologia por trás é a mesma, mas a personalização é totalmente diferente. Entendi. Né? Então, por exemplo, e aí é super aplicável a médicos. Eu tenho muitos clientes médicos e eu adoro, porque eles, assim, geralmente médico gosta de quê? Ser médico, né? Ele não gosta de fazer outra coisa. Então, assim, eles geralmente não têm tempo para gestão, nem sabem o que é gestão. Eles sabem que se eles entrarem e ficar atendendo, quanto mais clientes eles atenderem, mais dinheiro vai entrar e beleza. E eles nem sabem quanto que mais que entra, como é que é, se tá valendo a pena. Não sabe. Eu já tive diversos e a maioria é assim. Computador, então, a bagunça de documentos. Gente, sério, a pasta, o computador mais desorganizado, louco que eu já vi foi de uma cliente minha dermato. Aí ela abriu, ela compartilhou. Eu falei, eu posso filmar? Foi pro meu Reels. Falei, eu nunca vi. O que era? Era diversas fotos, arquivos na home. Então, na área de serviço dela, ela colocava todos os arquivos, mas não conseguia achar nada. Mas, gente, o que é isso? E isso é só uma das etapas. A gente chega a trabalhar também a parte da organização digital. Porque hoje, a nossa vida também está no digital. E se você demora muito para achar um arquivo, um contrato, uma informação importante, você está perdendo tempo. Sim. Então, a gente precisa estar minimamente organizado. Não vou exigir perfeição de ninguém, mas a gente precisa encontrar as nossas informações. Isso faz parte da organização. E aí, para mim, esse é o segundo pilar, né? Mas primeiro vem a gestão do tempo. Eu preciso ter consciência sobre isso, para depois eu conseguir, inclusive, ter tempo para olhar para minha organização digital, que complementa a minha eficiência no dia a dia. Mas, assim, voltando para os médicos, né? E para... Muitas vezes não tem rotina, faz cirurgia, então tem uma obstetra. Pra mim, eu acho que é um dos casos mais assim, né? Não tem como, muitas vezes, você prever, agendar um parto. Sim. Então, eu consegui. E aí eu falei assim, gente, é possível. Já organizei pessoal de obra, já organizei obstetra. É possível, entende? Claro que não vai ser perfeito. Então, cada um, né, tem alguns profissionais que a gente vai conseguir ter mais previsibilidade. Então, os dermatologistas, alguns profissionais que têm uma rotina um pouco mais previsível. Tem outros, como cirurgiões, que não vão, né? Nem sempre vão conseguir ter essa previsibilidade. Mas o que a gente coloca? A gente considera isso dentro da sua rotina. Tá. Então, dá um exemplo. Sei lá, ela tinha uma média, então assim, a gente trabalha com a média, não tem como garantir, mas ela tinha uma média de um parto por semana. E a gente colocou um dia que era esse dia. E aí, ela ia se reorganizando de acordo com o dia que isso acontecia. Mas ela sabia mais ou menos o que ela ia fazer nesse dia e o que ela faria nos outros 4 dias. Sim. E quando isso ficou claro pra ela,
Ela falou assim, Marília, mudou completamente a minha vida. Ela tem rotina de ir pra academia, ela consegue responder os clientes, né? Então, assim, eu não sei como é que é pra vocês médicos, mas essa questão do paciente mandar a pergunta e o médico não responder, e aí como que fica, né? Então, assim, a gente fica sentido. Sim. Não, isso eu tenho ouvido de muitos colegas, essa é uma pressão que não existia, né? A pensar em 2 gerações atrás, imagina. Você fechava o consultório, você fechou o consultório, entendeu? Hoje o WhatsApp te coloca quase que de plantão 24 horas por dia, e como você disse, surgiu uma demanda. É claro que parte de uma educação para o paciente também, Com dele certeza. entender o que é importante e não, né? Mas surgiu uma demanda que para você é importante. Você mandou a pergunta às 9 da manhã, são 5 horas da tarde, até agora ninguém te respondeu num sábado, entendeu? Então, eles têm mais acesso a gente, isso realmente cria uma sensação de que você tá no ar o tempo todo. Mas você tá falando agora mesmo né, do computador dessa médica, e eu lembrei de novo, vou citar minha esposa, de como eu falo que Tadinha. É como se tivesse várias páginas do Windows abertas ao mesmo tempo e tudo rodando ao mesmo tempo. Isso. E é essa organização, quando você fala de blocos de tempo, é mais ou menos para aí que você vai te colocar isso, o que pertence a cada lugar. É Com isso? certeza. Tá. Tem um exercício que a gente faz na mentoria que ajuda vocês a entenderem, na prática, como que o nosso cérebro tem essa dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a multitarefa, que eu acho que hoje em dia, pelo menos assim, né, eu trabalho tanto com isso que pra mim é óbvio que não funciona. Mas algumas pessoas, talvez, ainda tenham essa percepção ou esse desejo, essa ânsia de achar, não, eu tô multitarefando, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu tô sendo super produtivo. Sim. Olha, uau! Sim. Só que aí vamos ver como o nosso cérebro funciona. Então, toda vez que eu mudo de uma aba, ou seja, um assunto diferente, eu tô tendo que fazer microsegundos de ajustes de pensamento. Sim. Porque meu pensamento estava fluindo aqui dentro disso e você agora abriu outra coisa. E toda vez que existe essa defasagem de pensamento, eu tô perdendo tempo. Então, geralmente eu não perco só tempo, eu perco atenção, foco, né? E eu perco informação. Então, muitas vezes, muitos erros acontecem por isso. Então, é muito melhor eu ter um bloco de foco. E aí aqui, agora, eu vou tirar esses 30 minutos, 1 hora, 2 horas pra focar nisso, que isso é muito importante, e eu não saio daqui enquanto eu não terminar tal coisa. Ah, Marília, mas aí demorou 2 horas e não 30 minutos. Tá, porque você ainda não é bom em planejamento, a gente vai trabalhar isso também. Sim. Mas, se você faz 2 horas e você entrega algo que você fica fazendo picado 5 dias, pô, não foi muito melhor? Sim. E como que é pra você a sensação de dever cumprido? E como que a sua mente fica muito mais tranquilo porque você conseguiu fazer isso? Então, quando a gente fica fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, a gente tá gastando muito mais energia, a gente não termina as coisas, a gente continua com a ânsia, com a ansiedade, porque eu tenho que fazer muita coisa, e eu não tô fazendo nada ao mesmo tempo. Então, aí, existem outros conceitos que eu trabalho também, porque aí a gente vai entender quais são as tarefas que dá pra fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, quando eu tô num bloco de respostas, aí sim, aí eu consigo responder muita gente rápido, né? Eu tiro 30 minutos e vou responder, beleza. Agora, eu vou desenvolver uma palestra. Eu não vou conseguir fazer em 30 minutos. Então, se você não senta e tira um bloco ali pra você realmente desenvolver um pensamento e ficar legal e ficar confiante que aquilo ficou bom e é isso, pô, você vai demorar muito mais, mas é muito mais. Então, é muito melhor que você tire um tempo de qualidade e finalize algo, ainda que, não terminei os slides, mas terminei o raciocínio, já tá aqui certinho no meu mapa mental, vou trabalhar isso, isso e isso, o raciocínio tá fechado, agora depois eu tiro um outro espaço de tempo só pra fazer os slides, ou sei lá, alguém faz pra mim. Pronto, entendeu? Então, a ideia é a gente focar naquele determinado período. Se eu tô focado e eu não estou com o meu WhatsApp aqui aberto, com várias coisas abertas, eu estou realizando algo, quanto mais focado eu estou, mais rápido é e melhor são os meus resultados também. Perfeito. O que a gente vê muito na prática é, por exemplo, na parte de gestão, o médico fazer a gestão da clínica no intervalo entre um paciente e outro. Isso. Sai um paciente, entra outro, ele manda mensagem para alguém, para a secretária, tenta coordenar as coisas totalmente fora de foco, como você falou, muita margem para erros, né? Muita. E aí eu queria casar com isso que você falou, né? Começar o processo e acabá-lo também. Quanto que é importante a gente definir prazo para que as coisas aconteçam? Tem uma lei que chama, estou tentando lembrar o nome da lei que não está vindo, que as coisas acontecem no prazo. Lei de Parkinson. Exato. Obrigado.
quanto que é importante essa lei? Quanto que é importante você, quando entrar no projeto, colocar, mas ele vai até aqui? Principalmente para o profissional liberal. Tá. Isso é fundamental. E eu aprendi isso também muito cedo, porque, você tá no trabalho, seu chefe tá te cobrando. Beleza, você tem que se virar. Você tá na escola, na faculdade, seu professor tá te cobrando, você tem que cumprir. Agora, quando a gente depende da gente, quem que vai cobrar? Então, tem algumas opções. Pode ser os boletos, pode ser seu cliente, pode ser sua esposa, pode ser você. Sim. Então, a gente precisa começar a entender que o prazo sou eu que dou. E a lei de Parkinson, explicando para as pessoas que talvez não conheçam, é que a tarefa se estende quanto mais tempo ela tem para acontecer. Sim. Então, eu tenho um dia para fazer isso. Você vai fazer em um dia. Eu tenho um mês. Você vai durar um mês, talvez vai fazer no último dia. Sim. Né? Então, é um pouco mais complexo. Beleza. Se eu tenho uma semana, eu vou fazer uma semana. Eu tenho 2 meses, eu vou fazer em 2 meses. Então, a gente precisa entender isso e trazer para o nosso negócio e para os nossos planejamentos, por exemplo, anual, dos meus sonhos, dos meus objetivos, dos meus projetos. Tá, se eu tenho, vamos supor, 4 objetivos nesse mês. Se eu faço 1 por semana, eu garanto que eu vou atingir eles. Sim. Se eu quero fazer um pouquinho deles o mês todo, eu não garanto nada. Sim. Concorda? Sim. Então, assim, é muito melhor que você tenha essa clareza e que você também, muitas vezes, o que eu fazia no início da minha empresa era fazer um compromisso público. Então, assim, eu ficava assim, gente, quando que eu vou fazer isso e tal? Aí eu fazia os stories e falava, semana que vem, quarta-feira, vai rolar não sei o quê. E eu falei, pronto, agora você tem que fazer. Porque agora as pessoas vão te cobrar, ou pelo menos você tem esse compromisso público. Ainda que vá, 3 pessoas. Mas você tem esse compromisso, agora você tem que fazer. Então, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar, mas a gente tem que ter essa autorresponsabilidade dos nossos resultados. Porque os resultados vão depender das minhas ações. Se eu tô sempre postergando, eu não vou ter esse resultado. Tá. Isso é simples. Perfeito. E quanto que eu preciso, eu já vi você falando um pouco sobre isso, eu acho que eu queria amarrar com essa, né, a gente falou um pouco de planejamento para o futuro, quando vai acabar, mas o quanto eu preciso revisitar o passado, porque a gente tá no começo do ano ainda, né? Muito bom, essa pergunta é muito boa. E aí a gente tem um monte de gente que fez um monte de programação, como você falou, vou perder 10 quilos, vou mudar de emprego, vou melhorar isso, vou organizar, agora eu vou ser produtiva, ela não tá olhando para cá, agora eu vou me organizar e perde para a vida, né? Sim, total. Vai indo, e como você falou, não colocou, já foi 1, já foi 2, agora foi, não tem tempo para acabar. Quanto que é importante olhar para isso que aconteceu? É maravilhoso. Eu falo que o planejamento, ele começa com a revisão. Então, todo o planejamento começa com a revisão. Isso é muito interessante, porque o que eu vou entender? Tá, essa semana acabou. Eu tô indo pra próxima. Eu posso simplesmente... O que as pessoas acham que é planejamento semanal? Abre o Google Agenda, vamos supor, né? O lugar onde tem os compromissos de vocês. Abrem lá, veem as reuniões que tem, os compromissos e pronto. Mas não. Isso não é fazer... Isso aí é ver a agenda. A agenda é compromisso. O que é planejamento semanal? Quais são os meus objetivos e como que eu vou garantir que eles aconteçam nessa semana? Com o tempo que eu tenho. Isso é fazer planejamento semanal. Então, quais são os seus objetivos? Isso precisa estar claro. E aí, eu termino a minha semana. Tá, meus objetivos dessa semana. Vou dar o check nos que eu fiz e vou sinalizar o que eu não fiz. Não tive tempo, aconteceu um imprevisto, aconteceu outra coisa. Eu preciso me responder por que eu não fiz. Por quê? Porque quando eu me respondo isso, eu aprendo com o que passou. Não é ser um carrasco, aquela, né? Não. Tipo, tá, beleza, isso não aconteceu. Isso é um fato. Aí é a organização sincera. Por que isso aconteceu? E por que eu consegui, quais são os pontos positivos que eu quero levar e quais são os pontos negativos. Tá, isso aqui não aconteceu porque entrou esse outro projeto, ele era o mais importante e tá tudo certo. Isso aqui agora vai ser adiado ou já era? Não, vai ser adiado, eu vou fazer essa próxima semana. Beleza, passa pra próxima semana. Não, isso aqui já era. Isso aqui a gente descartou, entrou esse novo projeto e beleza. Pronto, tá tudo certo. Só que aí eu só consigo evoluir se eu aprendo com os meus erros. E também com os meus acertos. Então, igual eu falei, eu posso colocar lá no meu planner, no final do mês, tem a revisão mensal. E aí eu coloco as minhas conquistas, os meus aprendizados e o momento da gratidão. E eu falo que nem tudo é conquista, mas tudo pode ser aprendizado. Então, assim, que legal que eu consegui atingir esse objetivo aqui.
E eu consegui atingir esse objetivo porque eu foquei, porque eu fiz planejamento, porque eu fiz essa parceria, porque na minha semana eu separei um espaço para isso aqui. Então, eu aprendi que fazer isso funciona para mim. Eu aprendi que isso me traz resultado. Ótimo. Agora, eu não consegui. Aprendizados. Falei que ia fazer isso, não consegui. Não consegui vender tal coisa, não consegui desenvolver esse projeto. Alguma coisa não deu certo. Então, não foi uma conquista, virou um aprendizado. O que você aprendeu dessa experiência? Que você não quer repetir. Porque se as coisas vão acontecendo e elas vão se repetindo, quer dizer que você não está aprendendo. Sim, exato. Né? E aí, se eu estou sempre com o mesmo problema, isso é um alerta grande e claro, né, que dizem que é Einstein que fala. Não sei quem... Não sabe se foi ele. Não sei se é ele, mas, né, loucura é querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, a revisão, ela vem para isso. Para mim, a revisão é um grande poder de você aprender com o passado. E aí eu vou te dar o extra que tá no planner, depois se você abrir no planejamento semanal, no finalzinho dele, eu coloquei uma provocação. E é só o meu planner. Isso aí, ó. Pega uma semana. Tá. Não, esse aí é final do mês. Aí. Tá, aqui. Não. Ó, aqui, semana. Tá. Segunda, a sexta e sábado e domingo. Tá. O que tem aqui no finalzinho? O que te trouxe mais resultado essa semana? Entendi. É o 80-20. Entendi. O Pareto, pra mim, eu gostaria muito de saber o segredo do Pareto. Porque, cara, o que é Pareto? 80-20. Dizem que, né, existem vários estudos que comprovam que tem essa proporção acontece nas finanças e também na produtividade, que 20% dos seus esforços, a gente tem 100% de coisa para fazer, 20% deles vão produzir 80% de resultado. Sim. Ou seja, por que eu estou focando em 80% que vai me produzir 20% de resultado? Exato. É muito melhor eu focar aqui. Mas que aqui que é esse, gente? Entendeu? Essa é a pergunta. E aí, esse é o desafio. O Pareto é um grande desafio. E aí eu, como, né, mentora disso, e até comigo mesma me perguntando, cara, como que eu vou descobrir esse Pareto? E pra mim, a melhor forma da gente descobrir o Pareto, da gente desenvolver esse aprendizado, é a gente olhar pro passado. Porque a melhor forma da gente projetar um melhor futuro é a gente aprendendo com o presente e com o passado. Não tem como. Perfeito. E aí, se eu olho pra essa semana e eu me respondo, o que me trouxe mais resultado essa semana? O que eu fiz essa semana que me trouxe mais resultado? Esse foi seu Pareto essa semana. Aí vamos pra próxima. E aí você começa a ver um padrão. Então se eu focar aqui, eu tenho mais resultado. Aí vai chegar um imprevisto e aquilo que te traz mais resultado várias semanas. Você vai escolher o quê? Entendeu? E aí, essas provocações e essas repetições é que vão consolidando essa mentalidade de uma pessoa mais eficiente. Mas eu vou te fazer uma provocação agora. E aonde entra nessa história toda a capacidade de falar não? O tempo inteiro. É? O tempo inteiro, enxergando limites. Tá. Porque, e aí esse é um dos grandes motivos que eu gosto do papel. Porque o digital hoje, a gente consegue colocar um monte de coisa. E tem gente que tem a capacidade de colocar lá no Google Agenda vários compromissos no mesmo horário. Espero que não aconteça com você. Essa risada não foi pra me entregar, não foi. Pois é, mas assim, né? Então, assim, não tem como a gente tá fazendo duas coisas ao mesmo tempo. E aí é assim. Então, se eu faço meu planejamento, eu sei os meus objetivos, eu olho pro tempo que eu tenho. Tá lá. De 6 às 23. Espero que você não esteja acordando muito antes ou dormindo muito depois. Tá, esse período. Isso tem que acontecer. Seus objetivos têm que acontecer. E você vai distribuir isso. Tá, Marília, não deu tempo. Uhum. Então você tá querendo coisa demais. A resposta é óbvia. Por isso que é a organização sincera. Porque, esqueci de falar isso, né? Mas o que eu sempre falo é que a organização, ela acaba sendo sua amiga mais sincera. Porque ela vai te mostrar. Olha aqui, você fala o que ia fazer e não fez. Exato. Olha, você quer fazer isso tudo e não tem tempo. E aí você fica frustrado num primeiro momento, mas aquilo te dá o poder, que é a clareza de tomar melhores decisões. Se eu tô querendo fazer isso tudo e eu não tenho tempo, eu tenho que tirar alguma coisa. Pra uma coisa entrar, alguma coisa tem que sair. E aí eu tô fazendo algumas escolhas que talvez isso não tá me levando ao resultado que eu quero. E aí que, por exemplo, quando eu atendo alguns médicos, é que a gente vai revisar os horários de atendimento deles. Porque quer atender cada vez mais. Porque é isso que vai trazer mais resultado.
Mas será mesmo? Será que não é um posicionamento, uma gestão melhor, um marketing melhor, né? Você trazer os seus resultados, porque às vezes é uma pessoa super competente, mas que não consegue ir além, porque ela não tem uma estratégia legal, porque ela não tem um marketing legal, e aí ela não cresce. E aí ela fica refém das horas, que foi o que você falou. Então, quando a gente reestrutura e fala, beleza, isso aqui vai te trazer mais qualidade de vida, e essa qualidade de vida vai te trazer mais resultados e melhores, os seus clientes vão ficar mais satisfeitos e vão te indicar mais pessoas, Sim. porque você tá conseguindo dar o que eles querem, e muitas pessoas pagam mais por isso. E a gente tá falando com médicos, milhares de médicos aqui. Como é que eles fazem para ter acesso a ti? Eu vou deixar aqui embaixo os seus links, tudo, mas me fala mais. Ele começa pelo planner, pode ir direto para mentoria. O que você acha que dá? Vamos lá, falamos de Pareto. Eu sei que o seu planner tá lá, mas o que daria mais ROI? Bom, assim, né, claro que eu tô vendendo meu peixe aqui, mas é fato. Se você tem condições e se você acha que o seu tempo vale muito e que você quer acelerar seus resultados, com certeza um direcionamento vai te dar muito mais resultado. E a mentoria, ela é o pacote completo. Então, vem tudo que eu ensino comigo lá te direcionando. Agora, Marília, não, eu prefiro experimentar um pouco o seu planner. Começa pelo planner. Ah, Marília, eu sou bom de curso online. Tem curso online. Tá. Então, é muito assim. Eu vou deixar o link para inscrição, para a pessoa, né, demonstrar interesse para a mentoria, que a gente conversa. Porque muitas vezes eu converso e a gente alinha expectativa, eu vejo se está fazendo sentido, né, para a gente dar continuidade a esse processo, porque realmente o resultado é imediato e é de longo prazo. Então, não tem como a gente não olhar para sua rotina e você não ver resultado. Exato. A não ser que você não queira. Sim. Né? Então, é um comprometimento, é um desenvolvimento de uma habilidade que precisa desse foco, mas que é a base para todas as outras. Então, se você não tem tempo para fazer qualquer outra coisa que você vai falar aqui para eles fazerem, por exemplo, eles não vão conseguir. Então, eu já tive diversos clientes falando assim, Marília, eu me arrependo de não ter vindo ano passado, que a gente conversou, mas aí eu priorizei, sei lá, o curso de marketing, a mentoria de marketing, e adivinha? Eu não tive tempo para executar nada. E aí eu tentei depois, sei lá, ela falou que foi até para uma coisa de nutricionista e ela também não conseguiu. Ela falou, nada, eu tinha tempo para nada. E aí eu tô voltando de novo agora, né? E agora eu voltei. Então, eu falo muito isso, assim, é a base, porque se você não consegue se organizar minimamente, mentalmente, que é o nosso grande poder, né? Tudo passa pela nossa mente para poder tomar decisões. Então, se você não tem energia mental para fazer boas decisões, você não vai ter bons resultados. Isso é fato. E se você tá sempre sobrecarregado, cheio de coisas para fazer, várias coisas que não te trazem resultado, mas tá lá enchendo sua agenda, e você não abre espaço para isso acontecer, a vida vai continuar passando, você vai ser engolido e aqueles projetos do início do ano que você falou que ia acontecer não vão acontecer. E vai ficar pro próximo ano, e pro próximo ano, e pro próximo ano. Então, se a gente pudesse recapitular para quem está nos assistindo aqui, vamos pensar assim, para colocar em prática amanhã, além de entrar no seu link e conversar com você, mas hoje é domingo à noite, quero colocar em prática, porque eu acho que ou se organiza na segunda-feira de manhã, que já começou. Então, o melhor é a segunda-feira ser execução já. Então, você já começa a semana executando, porque você já se planejou antes. Mas eu sempre falo assim, cara, não deu. Viajei, aconteceu, sei lá, algumas coisas, não consegui. Planeja primeiro, sempre. Não planeja segunda, planeja terça, sabe? Mas o ideal é sempre antes da semana começar, para você já começar executando com estratégia. Mas o planejamento, ele sempre vem antes da execução, para que você execute melhor. 3 coisas para fazer. Talvez essa questão de ser sincero em relação a você mesmo, o que você quer ou você não quer. Sim. Essa antecipação de planejamento. Sim. Né? Fazer o prioridades planejamento. Ou não. E talvez falar não. O que você diria que seriam as 3 coisas para quem está nos assistindo aqui? Falar, cara, quer começar a melhorar a sua dinâmica, sua relação com o tempo? Comece por aqui. O que seriam as suas 3? Tá, eu acho que o primeiro é você tomar consciência do que você está escolhendo e se cabe ou não. Que é o que você falou, do ser sincero e falar não juntos, né? Mas você realmente quer isso? O quanto que você quer isso? E em qual horário isso vai acontecer? Se você não souber responder isso, não vai acontecer. Então eu preciso... Beleza, eu tô querendo isso tudo. Onde? Entra. Faz sentido? Não faz? Porque às vezes a gente quer colocar, acha que faz, e aí vai se matar. Não sou a favor do se matar. Entendeu? Vamos uma coisa de cada vez e a gente chega lá. Planejamento semanal é fundamental. É fundamental para você ter resultado. Então, e o planejamento semanal não é ver a agenda.
É entender quais são os seus objetivos daquela semana e como que você vai atingir isso. E aí o planner, né, ele vai te ajudar bastante nisso, enfim. Pega a ferramenta que você quiser. Eu tenho a minha, que tem a minha metodologia maravilhosa, mas tem outro, não tem problema. O objetivo é você colocar objetivos e ver a distribuição. Planejamento semanal tem que ter. Tá. E aí, eu acho que depois é a prática, né? A metodologia, a gente achar aí o passo a passo, mas é você... O passo zero lá, nosso, além de entender os seus objetivos e tudo, é você ter consciência sobre o tempo. Porque as pessoas não sabem quanto tempo o tempo tem. Perfeito. Não sabem. E aí, o que acontece? Elas começam no dia que elas se sentem inspiradas e falam, hoje eu vou organizar porque eu vi esse podcast, eu amei, e eu vou pegar meu planner. Aí pegou o planner e falou que em 4 horas ela vai fazer 8 coisas. Cada coisa 30 minutos. Tá, beleza. 8 isso, 8 e meia aquilo, 9, 9 e meia. Terminou meio-dia, ó. Fez 8 coisas, tá tudo resolvido. Aí o que acontece? Na primeira coisa que ela pega pra fazer, ela demora 2 horas. Então ela deixou de fazer 3. Aí ela já o quê? Pô, isso aqui não funciona pra mim. Mó perda de tempo eu ficar me planejando. Pra quê? Pra eu me frustrar e pra eu não fazer. E aí fica frustrada, e aí, sabe qual que é o pior? Depois de 2 horas fazendo uma coisa e deixando 3, chegaram mais 3. Sim. Aí ela vai olhar pra aquilo, vai ficar desesperada, vai ficar com raiva e as coisas vão continuar. Então não adianta a gente fazer um planejamento errado. Então é muito fácil eu falar, faça um planejamento semanal, mas sem o conhecimento e a metodologia, a pessoa fica muito perdida e frustrada muitas vezes. Por isso que realmente faz sentido ter esse acompanhamento ou ter esse desenvolvimento dessa habilidade. Mas começar a entender quanto tempo o seu tempo tem é um salto. Fantástico. Muito bem. Tem alguma pergunta que eu não te fiz? Você gostaria de falar? Boa pergunta. Olha, eu acho que você abrangeu os grandes marcos aqui. Sem expor demais o método. Não, eu acredito que é isso, assim. Eu gostaria que as pessoas olhassem para a organização de outra forma, né? Para mim, não é simplesmente uma organização, é a nossa vida. Como eu disse, é a sonho e atividade, é a gente realizar os nossos sonhos. Então, assim, eu estou utilizando dessa ferramenta para facilitar minha vida, porque para mim, organizar é igual a facilitar. Eu estou facilitando o meu eu do futuro. Então, quando eu estou aqui me organizando, porque amanhã eu vou saber tomar uma decisão melhor. Então, é o momento CEO. Você tem que entender isso. Você precisa... A reunião mais importante da sua semana é de você com você mesmo. Para que você entenda qual é a estratégia da sua semana, qual é a estratégia da sua vida, se isso está fazendo sentido. Então, para mim, é esse convite de quebrar um pouco esse preconceito de que é perda de tempo, de que é só para algumas pessoas, só algumas pessoas que gostam ou que funcionam assim. Não é. É para todo mundo, desde que você esteja disposto a transformar essa realidade e a entender que viver no caos é comum, mas não é normal. Perfeito. Obrigado. Obrigada a você. Pela sua presença. Essa é a Go Doctor. O que a gente faz aqui é trazer conteúdo para vocês. A gente está aqui semanalmente, toda terça-feira. Tem episódios por aqui. Pega o que você aprendeu aqui, coloca na prática, liga para ela, vai atrás desse planner, se organiza, que eu sei que sonho e atividade, adorei a palavra. Você que está assistindo não está realizando os sonhos que você se programou para realizar. E está deixando a sua vida passar sem se organizar, que não tem noção de como o tempo é importante nisso. Então entre em contato com ela, siga ela nas redes sociais dela, eu vou chamar ela de novo para falar mais vezes com a gente aqui. Siga a gente aqui, encaminhe esse podcast para alguém que você acha que pode mudar a vida, mesmo que não seja da área médica como a gente aqui, mas alguém do seu convívio que está precisando entender melhor como se tornar, né, senhor do seu tempo e da sua vida. Isso aí. Obrigado mais uma vez. Obrigada a você. E eu vou deixar para vocês, eu acho que os 10 primeiros que se inscreverem lá, eu vou fazer um diagnóstico com eles e vou fazer a matriz de esforço versus resultado, que ajuda bastante a ter muito mais clareza. Então, Puxa, obrigado. Vai ser um brinde para vocês também. Gentil, obrigado. Obrigada, foi um prazer, viu? Obrigada pelo convite prazer também. Prazer é meu, obrigado. Até o próximo.